Começa agora, programa Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta. Muito bom dia Goiânia, muito bom dia Goiás, muito bom dia Brasil! Uma ótima manhã para você que sintoniza nesse momento a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais e em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. E para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 24 de junho de 2016, esta é a edição de número 50 do nosso programa. Bom dia, Ernesto Fleury. Bom dia, Emerson Kran, bom dia a todos. E lembrando que na próxima sexta-feira, no próximo programa, portanto, o programa completa um ano de existência nesta casa que para todos nós é uma grande honra colocar o Conexão Ambiental na Rádio Brasil Central. Pois olha só, e vai ser o programa de número 51. Uma boa ideia, né? Uma boa ideia, legal. Bacana. Esse programa aqui é de número 50 e no programa de hoje nós vamos debater a questão do bisfenol A. O bisfenol A do plástico, e nós, pessoas que temos muito contato com o plástico representa aí, diariamente a gente manuseia plástico e o bisfenol A é uma substância que dá dureza a esse composto, ao plástico na sua fabricação. Há décadas essa substância é pesquisada e sabe-se já que ela produz graves desequilíbrios na tireoide e também na fertilidade masculina. Tudo começou por volta de 1860, quando o inglês Alexander Packers iniciou seus estudos com o nitrato de celulose. Em 1862, ocasião da Exposição Internacional de Londres, Packers apresentou as primeiras amostras do que podemos considerar o antecessor da matéria plástica. Por volta dos anos 30, nasceu o poliestireno. Na sua produção comercial, só foi iniciada em 1936 na Alemanha. A partir de 1945, as matérias-primas plásticas entraram com tudo na casa das pessoas, independentemente de condição social. Foi um fenômeno, pois na época o aço predominava. Com a introdução do plástico no mercado mundial, novas demandas foram surgindo, como produtos descartáveis, artigos para o lazer, eletroeletrônicos, entre outros. No setor de eletrodomésticos, por exemplo, a utilização do plástico está em constante crescimento e evolução. Mas nem tudo são flores. Na fabricação do plástico, mais exatamente para lhe dar natureza, é usado o bisfenol A, uma substância que há décadas é pesquisado sobre os danos que causa à saúde, principalmente no desequilíbrio do sistema endócrino. O bisfenol A é proibido em países como Canadá, Dinamarca e Costa Rica, bem como em alguns estados norte-americanos. Estudos recentes da Universidade da Califórnia consideram assustadores os resultados sobre o perigo de alguns derivados, como o bisfenol S, lançado como substituto e tido como seguro. Que caminhos buscar? Livrar o mundo de substâncias tóxicas é algo fácil? Como as indústrias reagem a cada investida de campanhas que esclarecem a população sobre os perigos de seus produtos? O Conexão Ambiental de hoje faz uma reflexão sobre a toxicidade de produtos que estão dentro de nossas casas, em nossas cozinhas e em contato com os alimentos que ingerimos. Conexão Ambiental. Debate. Uma ótima manhã para você na Rádio Brasil Central, e o programa Conexão Ambiental de hoje tem como tema bisfenol A, os perigos do plástico na saúde humana. Para você aí, nosso ouvinte que quer participar, do nosso programa com sugestões, com perguntas, com críticas, não se esqueça aí do nosso telefone 32828780, também o nosso e-mail do Conexão Ambiental,
conexãoambiental@hotmail.com. Também pelo WhatsApp, você pode participar. 9670 8975. Não se esqueça aí de colocar mais um 9. Então é 99 670 8975. É o WhatsApp aqui da Rádio Brasil Central. Nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Legal, hoje o tema é importante porque fala da relação humana com os derivados de plástico e, por que não dizer, derivados também do petróleo, mais especificamente da questão do bisfenol A, que é uma substância que faz com que os recipientes de plástico fiquem rígidos, duros, para servir de vasilha, para servir de panelinha, para servir de alguma coisa que possa carregar algum conteúdo. E para falar deste tema, sobre os riscos dessa substância para a saúde das pessoas, da população, nós convidamos o Dr. Hernani Toledo Barcelos. Ele é doutor e mestre em Química, é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG Goiás. Bom dia, doutor Hernani. Bom dia, Fleury. Bom dia, Cran. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor Hernani, é um tema sensível, né? Porque se a gente parar para pensar... quando o plástico ele entrou no nosso cotidiano, na nossa vida diária, será que os fabricantes, já sem mesmo saber dos possíveis danos à saúde que poderia causar a longo prazo, e pelo que eu penso, a gente já sente esses danos, esses reflexos hoje, claro, depois de quase 50, 60 anos da inserção real do plástico no cotidiano das pessoas, você acha que existe, em função do lucro, em função de um ganho mais assoberbado, de uma produção industrial mais aquecida, você acha que os industriais fizeram esse lançamento e a introdução do plástico na vida das pessoas, no pensamento, o único pensamento era o lucro? Olha, Fleury, eu acredito que não. Os plásticos, de modo geral, os polímeros, foram inseridos na produção industrial já há bastante tempo, há mais de 100 anos, e a principal função deles é uma vantagem industrial, ou seja, eles apresentam boa resistência, apresentam baixa massa, são produtos que conferem, por exemplo, ao produto final que ele está sendo transportado, por exemplo, uma boa resistência e não inferem um aumento de massa, por exemplo, na questão que poderia estar onerando, por exemplo, na questão do transporte. Né? Pois é, por isso que foi a pergunta. Eles não pensaram também na descoberta desse composto que poderia dar para eles esse tipo de ganho, de lucro e de vantagem industrial na sua produção, sem pensar nas consequências que esse produto poderia ter na saúde da população mundial, e a gente sente esses reflexos hoje, no decorrer do programa a gente vai enfatizar isso. Será que eles só pensaram nas benesses desse produto? Exatamente, isso é um grande problema da produção industrial, que muitas vezes ela lança um produto, faz alguns estudos preliminares, mas não faz todos os estudos que ela poderia fazer em relação a, por exemplo, produtos de degradação desse composto após lançado no meio ambiente, interação com temperatura, com radiação solar e demais problemas acarretados pelo descarte desses materiais, por exemplo, nos corpos receptores, né? Nos rios, nos mares e tudo mais. No meio ambiente, né? Professor, as décadas, né, de 30 e 40, elas deram aí um grande salto, né, nesse tipo de descoberta. O plástico, embora já tenha mais de 100 anos, né, se a gente for falar desde as primeiras experiências, né, que levaram ao surgimento do plástico, como a gente colocou aí no nosso editorial, e as guerras também foram grandes propulsoras, né, desse desenvolvimento, desse avanço, né, por mais horrível que isso possa parecer. Muito do que nós temos hoje em termos de tecnologia, de qualidade nos lares, né, na nossa vida, é em decorrência desse avanço que houve também porque as guerras produzem grandes saltos tecnológicos, né? Que sim. E a história aí do surgimento do plástico é uma dessas grandes descobertas que deu qualidade, né? Mais qualidade para o nosso dia a dia, né? Hoje é inconcebível você imaginar a vida sem o plástico, né?
Os polímeros, de modo geral, eles estão presentes em tudo. Eles estão, por exemplo, na estrutura dos computadores, eles estão, por exemplo, nos materiais de construção hoje em dia, desde de materiais de revestimento até materiais estruturais mesmo, mangueiras, dutos, material de recobrimento de fios. Hoje em dia, então, é inconcebível, não tem como a gente viver sem esses materiais. No caso aqui do nosso estúdio, né? Todo o estúdio de áudio, por exemplo, todo o material de investimento aqui ele é uma variação polimérico. do plástico, né? Ele é um plástico, o plástico expandido, é isso, né, professor? É o EPS, né? EPS, né? EPS. E sem falar que isso é um produto altamente inflamável, sua fumaça é tóxica, a ponto de você ficar exposto a ela, poucos minutos você até falecer, via o óbito. Após lançado esses produtos, muitas vezes eles são reavaliados, né? Então, por exemplo, essa própria espuma de revestimento acústico, hoje em dia já existe ela mais tecnológica, ou seja, ela atóxica em caso de combustão não inflamável, né? Um produto que tem uma tecnologia maior em relação ao produto que era lançado antigamente. O senhor falou aí, né, na primeira pergunta que o Ernesto fez, sobre essa questão ambiental, né? Quando um produto, ainda mais a época, né, que houve essas grandes revoluções desse tipo de material, igual o plástico, na década de 30 e 40, né, que a indústria química dá um salto grande, né, de desenvolvimento e produz mil utilidades, né, utensílios, né, enfim, para o nosso dia a dia. Não se pensava nessa questão porque não era da época, demanda, né? da época. Essa questão ambiental, essa preocupação com a poluição, seja de rios, né, do meio hídrico, do solo, do ar, é uma questão bem recente. Mais recente, né, professor? Então, mas hoje sim, hoje é que se deve trabalhar, buscar esse tipo de preocupação, por exemplo, quando a indústria química lança um determinado produto, né? Exatamente. A gente tem buscado hoje em dia, dentro da química, trabalhar com as chamadas práticas verdes, né, que são práticas ecologicamente corretas, procurando obter produtos menos nocivos ao meio ambiente, menos recalcitrantes, ou seja, produtos que, quando lançados ao meio ambiente, eles cumpram sua função, por exemplo, de embalagem, ou sua função, por exemplo, de revestimento, e que após lançados no meio ambiente, que eles não perdurem ali por centenas de anos, né? Que eles venham a ser, por exemplo, biodegradáveis. Hoje em dia existem diversas pesquisas, por exemplo, que trabalham com o chamado plástico biodegradável. Legal, para a gente falar também desse assunto, nós gravamos uma entrevista com o Dr. Alexandre Hoch, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Vamos ouvir o que o doutor Alexandre diz para a gente sobre essa questão do bisfenol I. O bisfenol A, BPA, é um composto utilizado na fabricação de policarbonato, um tipo de resina utilizado na produção da maioria dos plásticos. A substância atua tanto por ingestão como por contato com a pele e consequente absorção. O presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Dr. Alexandre Hoch, explica melhor sobre a absorção e os males à saúde, principalmente de crianças e fetos. Quando o bisfenol A muda a temperatura de contato com o bisfenol A, pode fazer com que ele possa ser absorvido. Vamos lá. Então, um plástico que é colocado num micro-ondas, ou um plástico que é colocado num freezer, que baixa muito a temperatura, são situações que fazem com que esse bisfenol A possa se tornar instável e possa ser absorvido pelo ser humano. Ele pode, então, ir para a corrente sanguínea e acessar as diferentes células do corpo humano. Claro que isso, quando a gente fala, parece uma coisa simples, não é. Isso é uma coisa complexa e que não é apenas um contato que gera uma situação de risco, mas sim o contato contínuo com o bisfenol A que pode gerar algum risco para o ser humano. O feto, a gente tem que lembrar que é um ser em formação. Então, o cuidado que a gente tem que ter com toda mulher grávida vai desde o uso de remédios,
que teoricamente são para ajudar os seres humanos, até substâncias químicas. E o bisfenol A é uma dessas substâncias químicas que pode passar a barreira placentária e chegar ao feto, e ao momento em que ele chega no feto, ele pode gerar alterações endocrinológicas. Traduzindo, ele pode desregular, alterar determinados hormônios no feto e mesmo na mãe grávida, na gestante. Segundo o Dr. Alexandre, em vários países, o bisfenol A foi banido em materiais destinados a crianças. No Brasil, foi aprovada a lei que já está em vigor para que as crianças em fase de desenvolvimento não tenham contato com esse composto e conta com a informação para auxiliar a população. Muita gente não tem ciência do bisfenol A. Campanhas como a que a gente fez e faz na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é para conscientizar, para levar informação de que este é um produto que tem que ser evitado. É uma forma da gente conseguir fazer com que haja uma pressão junto às autoridades para que o BPA, o bisfenol A, seja banido na realidade de todos os compostos plásticos. Isso é muito importante para que a gente possa, num período de 5 a 10 anos, não ter mais acesso a essa substância que, comprovadamente, em vários estudos científicos, ela é potencialmente maléfica ao ser humano. A população precisa estar atenta aos rótulos dos produtos infantis e as grávidas precisam estar atentas a esse inimigo do desenvolvimento infantil. Minéia Gomes para o Conexão Ambiental. Tá certo, né? Ouvimos aí a Minéia Gomes, que é da nossa equipe do Conexão, falando com o doutor Alexandre Hock, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Enquanto a Minéia estava com a entrevista, o doutor Hernani estava fazendo aqui considerações importantes que o Alexandre estava mencionando na entrevista, né? Um dessas considerações é no caso assim do bisfenol A. De início não se sabia do perigo para a saúde humana. E depois de pesquisas que as pesquisas mostram esse tipo de problema, qual é a dificuldade que a indústria tem hoje de mudar isso? Porque hoje a indústria já tem conhecimento do papel nocivo do bisfenol na composição do plástico e assim para a saúde da população. O que você percebe de motivação para a indústria melhorar a tecnologia para que esses danos sejam minimizados? Bom, Fleury, a questão é que a indústria ela ainda não descobriu um substituto à altura do bisfenol A, ou seja, que traga as mesmas características de resistência, transparência ao material plástico e que tenha o mesmo custo de produção, né? Então, já existem diversos outros compostos que estão sendo testados para sintetizar polímeros com a mesma propriedade térmica, com a mesma propriedade de transparência, mas ainda não chegou aquele que tenha as mesmas características do bisfenol A em termos de custo e características físicas mesmo. Que ele é um produto que, quando adicionado à produção, ele forma um polímero realmente interessante, que é esse polímero que a gente conhece no dia a dia como um acrílico, né? Estou até vendo um aqui na lâmpadazinha atrás do computador aqui do Fleury. Esse material, né, que a gente vê, por exemplo, nas lanternas dos automóveis, né, faróis, ele é um material que ele é bastante resistente, tanto que em caso de colisão ele não quebra com facilidade e apresenta uma boa transparência. E justamente por conta dessa transparência, ele tem sido bastante utilizado também para a fabricação, por exemplo, de copos, squeezes, pratos, e muitos desses objetos são utilizados, por exemplo, para crianças, né? Ou seja, para confecção de utensílios para a primeira infância, que aí está o grande problema, né? É verdade, a gente vai continuar com esse debate, com essa conversa sobre bisfenol A, os perigos do plástico na saúde, mas daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, 10h21 agora, você está ouvindo Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Debate.
Rádio Brasil Central, programa Conexão Ambiental. Quero lembrar para você, meu amigo ouvinte, de todas as partes do Brasil que nos ouve neste momento e até mesmo você que nos ouve através da internet do www.radiobrasilcentral.com.br, que a Agência Brasil Central lançou um aplicativo para smartphones e tablets. Meu amigo, você vai no App Store, vai no mecanismo de busca e digita Agência Brasil Central. Baixe o aplicativo no seu celular e a partir daí você vai poder ver as imagens aqui do estúdio, ouvir a nossa programação. Se você quiser ouvir a FM, você tem a opção de ouvir FM. Se você quiser ouvir o AM, você ouve o AM e assistir a TV Cultura, que somos repetidoras da TV Cultura de São Paulo, e a nossa programação local através do seu celular, na maior facilidade, na maior comodidade, na sua mão, no seu celular. Então vai lá no App Store, digite Agência Brasil Central e baixe esse aplicativo e seja mais um parceiro nosso, mais um ouvinte para estar conosco. Então, eu convido você a continuar sintonizado, porque nós estamos falando aqui no tema de hoje sobre bisfenol A, os perigos do plástico na saúde. Ernesto Fleury, eu queria fazer só um esclarecimento ao nosso ouvinte, né, que embora nós estejamos falando aqui sobre questão de saúde e tal, alguém deve perguntar, mas por que não tem um médico aí hoje, né? Temos aqui o professor Hernani, doutor na área da química, mas nós tentamos durante a semana todinha trazer, né, entramos em contato com vários endocrinologistas, né, porque a questão aqui do bisfenol tem a ver diretamente com o trabalho de problemas de saúde que é o endocrinologista que cuida, né? Mas nós não conseguimos trazer nenhum médico aqui da área da endocrinologia e por isso nós gravamos duas entrevistas. Uma entrevista, dividimos ela em duas partes, com o Dr. Alexandre Roux, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia lá em São Paulo. Gravamos com ele, né, para que nós tenhamos esta opinião da área médica, da área de saúde, sobre a questão do bisfenol, né? Que é um problema muito sério. A gente pensa na praticidade do dia a dia, né? Dia de semana, com essa correria do dia a dia, a gente leva geralmente a comida, o alimento, e ele está armazenado num recipiente de plástico. E o que a gente faz? A gente leva ao micro-ondas e aquece esse plástico. É aí que mora o perigo. É nesse momento que a gente estava falando com o Dr. Hernani, que o bisfenol A se libera contaminando o alimento, não é isso, doutor? Exatamente. O bisfenol é um composto que ele é instável termicamente, ou seja, quando aquecido ou resfriado, ou seja, quando há uma variação térmica em relação à temperatura ambiente do mesmo, ele pode ser degradado do polímero ali e é liberado aos poucos para o alimento. Como ele tem uma certa característica de lipofilicidade, ou seja, ele é solúvel em gorduras, então ele tem uma capacidade de se misturar ao alimento que você está transportando dentro daquele recipiente ali. É importante a gente ressaltar que não é todo recipiente plástico que contém o bisfenol A, tá? Mas então, daí, assim, como é que se sabe se tem ou não tem? Ou melhor aí é buscar não utilizar recipientes plásticos. E mais, daria para confiar no rótulo desse produto? Porque quem tem filho pequeno, menino lactante que está mamando na mamadeira, a mamadeira é um recipiente de plástico e muitas das vezes a mãe aquece a água para colocar o leite em pó para poder mexer, né? E essa mamadeira libera ou não bisfenol? Muitas marcas de mamadeira têm no seu rótulo que é livre de bisfenol. Free. Justamente. Bom, Fleury, a questão é o seguinte, a gente tem como fugir disso? Bom, a minha dica seria, primeiramente, a gente buscando não estar aquecendo em micro-ondas esses recipientes plásticos de modo geral. A gente tem algumas alternativas, por exemplo, alguns tipos de vidros que são tratados, que são úteis para ser aquecidos, por exemplo, em micro-ondas ou para receber aquecimento de modo geral. Você está dizendo, sem querer te interromper e já te interrompendo igual o João fala, que até mesmo o vidro tem que ser tratado para receber o aquecimento do micro-ondas? Isso, porque nem todo vidro ele é um vidro que ele é termicamente estável, né? Ou seja, um vidro que pode ser aquecido. No caso das mamadeiras, a partir de 2012, a Anvisa decretou o fim da utilização de BPA, do bisfenol A,
não só em mamadeiras, como em utensílios para lactentes, de modo geral. Né? Então, sejam elas chupetas, o bico da mamadeira, de modo geral. Então, a princípio, a gente pode estar confiando nisso aí, até porque existem sanções legais para as indústrias e importadoras que por acaso estejam importando o material contendo esse bisfenol A. Professor, eu entrei em contato com uma matéria, né, sobre uma pesquisa da Universidade, deixa eu até ver aqui, eu peguei ela ontem, Universidade da Califórnia, sobre um desses bisfenol, que é o bisfenol S, que, segundo a matéria aqui, foi desenvolvido para substituir o bisfenol A. Mas segundo aqui, esses pesquisadores da Universidade da Califórnia, os primeiros resultados, nas palavras deles, são assustadores. E disseram que ele tem uma maior toxicidade, até maior do que o bisfenol A. Exatamente. Alguns dos compostos que estão sendo estudados para substituir o bisfenol A estão se mostrando, na verdade, tão quanto ou até mais tóxicos, né, do que o bisfenol A. Então, quando lá no produto diz Free BPA, pode acontecer dele ter um desses substituintes, né? Porque no produto não vai falar pelo que ele... Exatamente. Que outro material ele foi substituído. Uma dica que eu poderia dar é o seguinte. Sim. Fala próximo ao microfone. Uma dica que eu poderia dar é a seguinte. O material mais seguro que a gente tem hoje para confecção de plásticos, tanto para mamadeira quanto para essas vasilhinhas para armazenamento de comida em casa, é o polipropileno, que é o PP, e o próprio PET, o poliestireno, que a gente utiliza, por exemplo, nessas garrafinhas de PET água. É seguro. O PET é seguro. Ambos, né, apresentam uma certa liberação também de compostos que são, inclusive, bastante estudados aí no mundo a respeito da característica deles de ser carcinógenos, né, de gerar câncer e tudo mais. Porém, em termos de presença do BPA, tanto o PP, né, o polipropileno, quanto o PET, ele não contém esse material. Então a gente poderia estar citando, por exemplo, como dica, procurar o plástico que ele tem aquela característica leitosa, né? O plástico que ele é 100% transparente, que tem aquela característica vítrea, ele costuma apresentar então a presença tanto desse BPA, que normalmente é o plástico do policarbonato, do acrílico de modo geral, ou até mesmo das resinas epóxi. A próxima pergunta era exatamente essa, né? Se existe plástico com maior ou menor qualidade e se isso interfere nessa questão da liberação aí do bisfenol no alimento, como o senhor falou, porque plástico a gente encontra para tudo dentro, principalmente quando o uso é dentro da cozinha. Né? Esse é o problema, né, central nosso aqui, é discutir essa questão, o plástico dentro da cozinha. Porque o plástico no dia a dia, igual o senhor mesmo falou aqui, ó, tem plástico aqui no estúdio, nos computadores, nos notebooks, mouse, na caneta que nós estamos segurando aqui, né? Enfim, esse próprio revestimento aqui da bancada que a gente chama de fórmica é um tipo de plástico também. Tipo de plástico também, pois é, e eu não sabia. Né? Então, a nossa preocupação é aquele plástico em contato com o alimento. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, uma curiosidade que veio aqui, doutor. Talheres de plástico para mexer comida, isso também seria um problema? Colheres que a gente está fazendo a comida ali, mexendo... Seria um problema também? A priori, se ele tiver na sua composição esses acrílicos, né, esses policarbonatos, seriam sim um problema. Então fica aí a dica, aquela questão da transparência, né? Se for, por exemplo, uma colher de mexer feijão, por exemplo, lá, que ela tem uma transparência, né? Às vezes eles fazem ela vermelha, verde e tudo mais, mas é aquele plástico transparente. Né, aquele que parece com o da lanterna do carro. Aquilo ali você já tem que ter a pulga atrás da orelha, que aquilo ali pode conter o policarbonato, ou seja, você vai estar misturando o alimento ali que tem uma alta temperatura, né, na hora do cozimento, ele vai estar liberando esses compostos com facilidade. Na dúvida, colher de madeira ou de aço inox. Com certeza. É isso mesmo. Olha, vamos para a entrevista, para a segunda parte da entrevista que a Minéia Gomes fez com o Dr. Alexandre Houk, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Desde 1º de janeiro de 2012, está proibida a venda de mamadeiras ou utensílios para lactantes que contenham a substância bisfenol A. Dr. Alexandre Houk, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
oftalmologia, fala sobre a campanha da sociedade iniciada em 2010 e de suas metas. A campanha tem como primeiro objetivo levar a informação. Então, esse objetivo sim, hoje com a possibilidade de, naquela época, criação de folders para entrega em consultórios e hospitais, em clínicas. Posteriormente, com a popularização das redes sociais, levando isso através de mídia digital, o que amplia enormemente a chegada dessa informação do ponto de vista de massa, de grande população, a gente acredita que sim, que a gente conseguiu sensibilizar diferentes estratos sociais. É óbvio que o principal motor de grande mudança são os nossos legisladores. Então a gente tem que fazer com que haja uma pressão popular, e aí as pessoas têm que estar informadas para fazer essa pressão popular, para que possa fazer mudanças ainda maiores nas leis, como já houve da proibição do bisfenol A em chupetas e mamadeiras. Então isso é um processo contínuo. Então essa campanha que começou há 6 anos atrás, ela é continuamente renovada para que a gente sensibilize cada vez mais pessoas. A indústria do plástico não reagiu bem à campanha. Mesmo com a comprovação através de dados de estudos com animais, ainda há uma contestação dos empresários que têm no bisfenol A uma forma de baratear os custos da produção. A melhor possibilidade estão nas pesquisas para substituir o composto, como afirma o Dr. Alexandre. Isso são pesquisas da área da química, que sempre tem buscado novos compostos com características tanto de sustentabilidade como de segurança do ponto de vista de saúde. Esses estudos sempre estão em andamento, frequentemente surgem novas moléculas, mas como tudo, de uma maneira geral, acontece, quando surgem novas moléculas, elas não são as mais baratas. Então, a relação custo-benefício disso ser colocado na prática para a formação de, por exemplo, embalagens plásticas que são consumidas no mundo inteiro, eventualmente não tornam viáveis esses projetos. Então, é preciso a gente ter uma parceria entre quem estuda, quem pesquisa, quem faz ciência e quem faz a produção desses insumos relacionados a produtos plásticos de uma maneira geral. Então, a ideia não é brigar com ninguém, a ideia é a gente ter um planeta muito mais saudável e muito mais seguro, tanto para nós como para os nossos filhos e para os nossos netos. A campanha contra o bisfenol continua, mas, segundo o Dr. Alexandre, a jornada é longa. A população precisa ser informada até que o bisfenol A seja banido do consumo humano. Minéia Gomes para o Conexão Ambiental. Agradecendo a participação da Minéia Gomes, da nossa equipe aqui do Conexão, e agradecer também a participação do Dr. Alexandre Rocco, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, pelas suas considerações, pelas suas argumentações importantíssimas, não só aqui para nível de informação, mas para a saúde da nossa população. Eu estava falando em off, viu, Cran? Com o nosso Hernani Toledo, e falamos na questão do Teflon, que também é um derivado aí do petróleo e que, ao que tudo indica, é mais seguro. Mas eu disse para ele que o Teflon é um produto também muito forte, utilizado por vários segmentos aí de produção aqui em Goiânia e no Brasil e no mundo, né? Tem a teflonização de veículos, teflonização de superfície para facilidade na questão da limpeza, mas vasilhas teflonizadas são mais práticas para fritar um ovo e tudo mais. E o Teflon é livre de BPA? Sim, ele é livre, é um outro material, né? Apesar de ser também um tipo de polímero, um tipo de plástico, é um material diferente. Tanto que o Teflon, a gente conhece ele mais pelo fato dele ser revestimento de alguns tipos de panela, né? Mas ele é um plástico que é utilizado também em outros fins. Por exemplo, na indústria, ele é utilizado, por exemplo, para confeccionar certos tipos de peças que requerem um material plástico, só que mais resistente. Ele também é aquele material da confecção daquele veda-rosca, que a gente utiliza para vedação de cano. Aquilo ali é Teflon.
Eu queria voltar aqui no assunto da nossa entrevista, onde o Dr. Alexandre Ho, né, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele destacou aí a campanha que foi desenvolvida em 2010 e na época eu lembro muito dessa campanha, eu repercuti ela, né, nas minhas redes sociais, até porque eu acompanho esse assunto desde essa época, né? E a campanha é Diga Não ao Bisfenol A Vida Não Tem Plano B. Eu até achei legal o título da campanha. Aonde a Sociedade Brasileira de Endocrinologia pediu, né, uma audiência pública na Câmara dos Deputados lá em Brasília, aonde os especialistas, os doutores, pesquisadores fizeram esse alerta, né, lançaram a campanha e destacaram, né, os perigos, né, diante das pesquisas que já estavam claras e deixava, e pediu o apoio do governo federal, pediu o apoio da Câmara dos Deputados para nacionalizar essa campanha. E olha, doutor Hernani, professor Hernani, se não fosse, né, a insistência, a persistência da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, eu não sei, assim, aonde nós teríamos formas, né, de buscar informações. Por quê? Porque o governo federal não fez nada. Talvez aí, né, em decorrência da falta, talvez, de tato em lidar com o assunto diante da indústria do plástico. Exatamente. Existe um lobby muito forte, né, por parte da indústria, que é querer manter os processos como eles estão, né, manter a produção como ela está. E atacar esse ponto especificamente da presença do BPA na indústria é um ponto que vai causar, se ele for definitivamente banido, vai causar um impacto grande no setor industrial, no sentido de que ele está presente em muita coisa. Por exemplo, até eu estava comentando em off aqui com o Ernesto o seguinte, que 80% das latas de alumínio nossas são revestidas com BPA, para que o elemento não tenha contato direto com o metal. E o metal, na presença da água, ele pode sofrer oxidação. Quer dizer, para o alimento não ter contato com o metal, metal, ele tem contato com um revestimento plástico que é composto também por BPA. É complicado. É complicado. É porque não tem como correr, né? Você está exposto mesmo a esse produto. Perigo aí, por exemplo, latas amassadas? Com certeza. Latas amassadas expostas à radiação solar, ou que você reutilize elas, por exemplo, para outras finalidades, colocando líquidos quentes, comida quente, ou levando ela até mesmo resfriamento, você potencializa a liberação desses compostos, né? Estamos conversando com o Dr. Hernani Toledo Barcelos, doutor e mestre em Química. É professor do Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, que é parceiro nosso aqui do programa, sempre mandando profissionais gabaritadíssimos para falar dos assuntos que nós tratamos aqui na nossa programação. Bisfenol A, os perigos do plástico na saúde. Vamos chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Debate. Muito bom dia, meus amigos. Vocês estão conectados aqui conosco no rádio, sintonizados no AM 1270 e na internet conectados no www.radiobrasilcentral.com.br e agora no nosso smart, no nosso aplicativo de smartphone, né? Agência Brasil Central. Baixa lá, faz essa experiência, você vai gostar. No App Store, digite Agência Brasil Central, baixe o aplicativo e a partir daí ouça a nossa programação e nos veja. Tem uma câmera aqui no nosso estúdio e você vê perfeitamente a bancada, o comunicador e seus convidados tranquilamente. Você pode participar também pelo nosso telefone 6232828780 e falar com a nossa telefonista, a Thaís. Você ia dizendo alguma coisa, Emerson? Sim, como nós não temos aqui o médico, né? Nós gravamos com o Dr. Alexandre Ho, né? Eu quero lembrar aqui alguns pontos, né? Alguns apontamentos que ele fez na entrevista que nós fizemos com ele, que é essa questão, por isso, das mamadeiras, por isso a legislação brasileira
de forma até assim espantosa, correu atrás, né? Pessoas interessadas nisso correram atrás, até porque nos Estados Unidos foi proibido em 2010, se não me engano, 2011 ou início de 2012. E o Brasil, na sequência, em 2012 também, a legislação proibiu que o bisfenol A entrasse na fabricação das mamadeiras, né? Nós falamos... Gente, substitua pela de vidro, né? Na dúvida, substitua pela de vidro, né? Enquanto a indústria não encontra soluções mais seguras, vamos substituir, gente. É mais caro, gente. Mais caro é ficar doente, tomando remédio, gastando, né, com tratamento, isso sim, né? Até porque eu achei interessante o Dr. Alexandre Rowe destacar a questão assim da presença do BPA em pesquisas, por exemplo, durante a gravidez. Sem dúvida. Né? Ou seja, lá o feto já é atingido no início da geração da vida. Isso é um perigo muito grande por conta da característica química do BPA, que ele no nosso organismo ele imita o hormônio feminino, né? Então, quando a gestante, o estrogênio, interessantíssimo. Quando a gestante está em contato com esse material contendo esse BPA, o feto, por consequência, vai ter contato também. E existem pesquisas que comprovam, né, que isso aí pode estar gerando problemas endócrinos e problemas até mesmo de dismorfismo sexual. Olha só, e uma outra coisa aí que o Dr. Ron destacou é a questão da diminuição da fertilidade masculina nas pesquisas que já foram feitas, né? Hoje... Diminui a qualidade do esperma. Exatamente. Hoje nós temos metade... o homem perdeu 50% da sua capacidade reprodutiva e de qualidade de esperma em decorrência aí das... Não provavelmente fatores só ambientais de um modo geral, mas de um modo geral também, né? Mas é que o importante é que se detectou. Agora, eu queria fazer uma atenção porque a Anvisa realmente aprovou isso. No Brasil é proibido ter o DPA nos plásticos, principalmente na questão da infância, nos bebês. Mas a criança tem contato demais com plástico. Olha, a fralda descartável é um componente de plástico e que é um produto... E nada biodegradável. 450 anos para ele se degradar na natureza. E aí, na reportagem que a gente acompanhou, fala-se até para as mamães usarem a fralda de pano, mesmo de tecido, porque, embora seja mais cara, você usa 100 vezes, no final ela fica mais barata do que o uso da fralda descartável. E tem que lavar, né? Tem que lavar, é complicado. E aí essa coisa, né? Tempo, comodidade, isso tudo influencia e muito. Vai falar isso com a sua esposa. Professor, vamos falar assim, existe aí, né, no horizonte de pesquisa algo favorável a essa substituição, né? Eu digo assim, por exemplo, deixar de fabricar um utensílio doméstico de plástico seria impactante para a indústria. Mas isso poderia ser feito aí dentro de um planejamento a longo prazo, onde o plástico pudesse ser substituído por outro material, né, na cozinha, nos utensílios domésticos. Isso seria uma tarefa aí, claro, da indústria química. Existe aí um horizonte, o senhor vê que isso seria possível a longo prazo dentro de um planejamento? E mais, você acha que nesse planejamento e nessa substituição de produto, a borracha poderia entrar nesse arcabouço? Bom, o que a gente tem observado em termos de pesquisa dentro da nossa área é que existe um esforço muito grande pela busca de materiais mais tecnológicos, materiais mais interessantes desse ponto de vista de cumprir a função deles, né, e não causar danos ambientais, né? Hoje existem, por exemplo, diversos grupos de pesquisas em diversas universidades do mundo, né, pesquisando os chamados plásticos verdes, né, que são plásticos que têm características de biodegradabilidade, né? Muitas vezes eles são chamados até plásticos doces, né, que são plásticos que eles têm um aditivo que os torna interessante, por exemplo, para a degradação bacteriana, né? E alguns desses materiais estão sendo pesquisados também do ponto de vista de toxicidade, né? Que não se pode, hoje em dia, lançar mais um produto no mercado sem fazer todos os testes de biocompatibilidade, de toxicidade, de segurança de modo geral,
Porque não basta apenas degradar, né? O ambiente degradar se na menor partícula existir algo tóxico, né? Ou seja, tem que ser você só diminuiu, mas ficou não pode quase ser, que invisível. Não pode ser tóxico não também. Não pode ser tóxico, né? Exatamente. Então a gente tem observado uma corrente de pesquisas nesse sentido. A gente está muito próximo de chegar no material que seja industrialmente viável. A gente já tem, inclusive, vários grupos de pesquisa no Brasil, inclusive dentro da Universidade Federal de Goiás, a gente tem alguns grupos trabalhando com plásticos que são... Desse ponto de vista ambiental e de toxicidade mais interessantes, só que ainda não viraram um produto que seja viável do ponto de vista de produção em grande escala. Mas a gente está muito próximo disso. Eu acredito que a gente vai encontrar uma solução não para substituir o plástico, mas para substituir o plástico de hoje que a gente tem por um mais interessante desse ponto de vista. Professor Hernando, quando eu falo em substituto, eu até estou fazendo aqui um esforço aqui de imaginar que um dia nós teremos uma crise do petróleo. E tendo crise do petróleo, nós vamos ter a crise dos seus subprodutos e o plástico é um deles. Exatamente. E o terrível. Porque nós vamos ter petróleo. Uma das vantagens deste material que eu estava mencionando, que esses plásticos que estão sendo estudados, é justamente a matéria-prima. Por exemplo, a gente está conseguindo já hoje produzir plástico a partir de matérias-primas orgânicas que são subprodutos da produção, por exemplo, do álcool. Né? Bagaço de cana sendo utilizado para a produção de plásticos. Sim. Ou seja, algo que era um subproduto, algo que é um poluente, sendo reutilizado na produção de algo que a gente vai, querendo ou não, dentro de no máximo uns 50 anos, ter uma crise, né, da falta dessa matéria-prima, que é o petróleo. E a gente já debateu muito isso, a questão do combustível fóssil, do petróleo, o programa já está quase no seu finalzinho, e dizer que o petróleo, o combustível fóssil, de uma forma geral, já está matando o nosso planeta, de uma forma geral, e estamos no alerta vermelho. Embora a gente necessite dele. Embora a gente necessite dele, e por todo o molde da indústria está focado como produto principal, é ele. Essa notícia que você nos passa é importante e deixa a gente até com um pouco de esperança, mas saber os problemas que isso pode acarretar também, que todo produto seja antes pesquisado com muita profundidade e não se pense só no lucro e o que a gente vê sempre por aí. Eu quero agradecer então a participação. Eu queria só antes, Fica rapidamente, professor, para o nosso ouvinte, né? Diante dessas dúvidas, o que fazer com o plástico na cozinha? Na dúvida, substituir, não substituir, buscar um outro tipo de plástico que não tenha? Perfeitamente. Uma dica que eu dou, primeiramente, para a gente fugir especificamente do BPA, observar, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de observar, as embalagens plásticas, de modo geral, ela tem um símbolo de reciclagem, geralmente na parte de baixo, que é representado por aquelas 3 setinhas, né? Isso. E no centro dessas 3 setinhas, normalmente tem um número. As embalagens que tiverem os números 3 e 7 são as embalagens que podem conter esse BPA. 3 e 7. Saindo desse 3 e 7, né? Então, por exemplo, 1, que é o próprio PET, 2, 3, etc. A gente está partindo para embalagens mais seguras. Mas uma dica que até inclusive você já deu, a gente por exemplo, para resfriamento e aquecimento de alimentos, evitar utilizar plásticos de modo geral. A gente pode ter outras alternativas mais interessantes nesse sentido. Que é o vidro, né? É o vidro, por exemplo. Legal, programa muito interessante, o assunto maravilhoso. Cabia mais 2, 3 horas de programa tranquilamente, um assunto rico e importantíssimo para a saúde da população. E agradecendo mais uma vez então o doutor Hernani Toledo Barcelos, doutor e mestre lá do IFG Goiás. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e me ponho à disposição para qualquer maior esclarecimento. Então o tema de hoje foi esse: bisfenol A, os perigos do plástico na saúde. Emerson Kran. O programa de hoje teve produção e reportagem de Miriam Gomes, editorial de Yara Galvão, gravação e edição de Eduardo Faria, mesa de áudio de Ricardo Souza, obrigado Ricardinho, direção de estúdio da nossa querida Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran e Ernesto Fleury. Ok, gente, o Conexão termina nesse momento e eu sempre agradeço você de todo o Brasil pela sua audiência e companhia conosco, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua, não pensa que acabou não.
Vem aí o Correspondente Brasil Central com o José Calazans. A gente se encontra na próxima sexta, aí completando um ano aqui na casa. Um aninho. Um ano aqui na casa, a partir das 10 horas da manhã. Até lá, gente. Tchau, tchau.